um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Quando não houver mais espaço no inferno, os mortos andarão sobre a terra. Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos ao 6º e último episódio da semana especial de Halloween do podcast Pesadelos Reais. Eu sou Noroko, e no episódio de hoje conheceremos a terrível história de uma casa assombrada que marcou para sempre uma pequena região do Chile. Símbolo clássico das histórias de terror, incidentes envolvendo casas mal assombradas são comuns. Toda a cidade conta com pelo menos uma residência, com alguma história estranha ou com eventos de origem desconhecida ocorrendo com seus moradores. Quando pensamos em casas mal assombradas, logo podemos imaginar que se trata de uma construção abandonada, em ruínas ou com vegetação cobrindo a maior parte de sua fachada. Hoje em dia, a casa protagonista do episódio de hoje se encaixa nesses parâmetros. Embora os incidentes ocorridos dentro dela, enquanto estava sendo ocupada por uma indefesa família, poderiam facilmente ocorrer num filme do James Wan. Chuva de pedras e ossos humanos, ferraduras, velas e outros objetos sendo arremessados para o interior da casa. Uma boneca que ganhou vida e se mexia sozinha. Pessoas sendo atacadas, vozes desconhecidas e a visita de um homem misterioso foram apenas parte dos sinistros eventos que ocorreram com os moradores dessa casa. A pequena localidade de Cutún, na província Elqui, localizada a 25 quilômetros da cidade de Serena, no Chile, passou a ser objeto da atenção da mídia em 1976, onde descreviam como uma humilde família estava sendo perturbada por uma série de eventos aterrorizantes. Nicásio Torres era um jovem agricultor e técnico agrônomo, que havia se mudado recentemente para Cutún junto a sua esposa Rosa e sua pequena filha. A família estava à procura de uma vida tranquila, longe das cidades e da ditadura militar regente. Durante uma tarde de fevereiro de 1976, Torres presenciou uma chuva de pedras sobre o telhado, e ao sair, o jovem ficou perplexo ao não encontrar nenhuma origem para as pedras. Na parapsicologia, a chuva de pedras é um fenômeno sobrenatural chamado de litoletargia, no qual se manifesta o lançamento inexplicável de pedras em várias direções sem uma causa física aparente. A chuva de pedras é um dos fenômenos mais estranhos já registrados e geralmente ocorre em casas onde há poltergeists muito violentos. No entanto, incidentes desse tipo são raros. Torres estava aterrorizado e se dirigiu à casa do seu vizinho, que morava a apenas alguns metros da sua casa. Ao redor das 6 da tarde, Torres chegou até a casa do vizinho em busca de ajuda. Lá ele se encontrou com Ángelo Rego, sua esposa e seu tio Gabriel. A família notou que Torres estava muito assustado e alterado, e lhe aconselharam que se acalmasse e contasse o que havia ocorrido. O jovem agricultor respirou fundo e procedeu a contar à família vizinha que havia chovido pedras sobre seu telhado e que não encontrava nenhuma origem, nenhuma explicação para elas. Entretanto, desconfiado, seu vizinho Gabriel atribuiu o incidente ao cansaço e estresse de Torres e lhe disse que voltasse para sua casa e tentasse descansar um pouco. Seu vizinho também comentou que provavelmente aquilo se tratava de alguma brincadeira de mau gosto feita por crianças da região. Mais tranquilo, Torres concordou, e os homens se despediram, ficando de voltar a conversar no dia seguinte. Mas o pesadelo da família Torres estava longe de acabar. Na tarde seguinte, mais pedras caíram não só sobre o telhado,
mas atravessaram o mesmo e entraram na residência, sem nenhuma entrada que o permitisse. Este estranho evento, na parapsicologia, é conhecido como aporte, e é um suposto fenômeno de passagem da matéria através da matéria. Mais precisamente, refere-se a um objeto material, nunca de grande porte, que atravessa uma barreira física, sem aberturas ou entradas em locais fechados, como paredes ou teto de um recinto. Essencialmente, é um efeito da telergia, uma suposta força ou energia que permite ao médium produzir os fenômenos paranormais em questão. O aporte é um dos fenômenos parapsicológicos mais frequentes, e muitas vezes é observado em casos de poltergeist. Torres estava ainda mais alterado que o dia anterior, e correu outra vez para pedir ajuda ao vizinho, que novamente não deu crédito ao seu relato. Ele aconselhou que observara bem de que direção vinham as pedras, para descobrir o responsável. Então, Torres lhe contou que as pedras também estavam caindo de dentro do seu telhado. Nesse momento, o Sr. Gabriel riu e lhe pediu novamente que descansara, pois aquilo só poderia ser fruto da imaginação. Torres, então, voltou para casa mais uma vez. No dia seguinte, o jovem voltou para a casa dos seus vizinhos nas mesmas condições, muito abalado, contando o mesmo relato a respeito da chuva de pedras. Dessa vez, o Sr. Gabriel, seu sobrinho Ángel e um amigo chamado Manuel Rojo acompanharam o homem até sua casa, para verificar pessoalmente o que estava ocorrendo. Foi neste ponto que a história da casa mal-assombrada se consolidou. Mal sabiam os vizinhos que após essa visita, eles mesmos começariam a presenciar diversos incidentes inexplicáveis naquela casa. Quando os homens chegaram à casa de Torres, tudo estava muito calmo. Apesar de ainda acreditarem que o relato do homem era fantasioso, os 3 homens permaneceram na casa por 1 hora. Então, ao perceberem que nada ocorria, o Sr. Gabriel se despediu e pediu para beber um pouco de água antes de ir para casa. Ele, então, se dirigiu à porta dos fundos, em direção ao poço, pois naquela época não havia água potável na região. Quando Gabriel abriu a porta, uma pequena pedra passou pelos seus pés e entrou na casa. Acreditando que se tratava de uma brincadeira de mau gosto, o homem saiu proferindo insultos e maldições para o responsável daquilo. Foi então que uma segunda pedra o atingiu no ombro. Confuso, o Sr. Gabriel não conseguiu identificar de que direção aquela pedra havia sido arremessada. Depois de um tempo, ele junto a seu sobrinho e seu amigo Manuel saíram para investigar os arredores da casa, mas não encontraram ninguém. Os 3 homens decidiram voltar para a casa de Torres e sentaram à mesa para esperar por outra chuva de pedras, na esperança de pegar o responsável em flagrante. Após 15 minutos, ouviram-se 3 batidas fortes na mesa, sem que nenhum deles o tivesse feito. Já mais assustados, os homens discutiram sobre o ocorrido sem encontrar nenhuma explicação lógica. Em algumas culturas, se acredita que ouvir 3 batidas é um presságio de morte, ou uma manifestação demoníaca que zomba da Santíssima Trindade. Os homens, após discutir um pouco, decidiram ficar até mais tarde na casa, para ver o que mais poderia acontecer. A noite chegou, e tudo parecia tranquilo. No entanto, o terror estava prestes a se instalar naquela humilde casa. Já cansados pela espera, os homens começaram a se despedir da família Torres, e foi então que, aos olhos de todos, ocorreu um incidente perturbador. Rosa estava com sua pequena filha no colo quando, de forma inesperada, uma boneca de pano que ela utilizava para enfiar agulhas de costura pulou da parede em direção ao chão, e do chão ela pulou novamente em direção à criança, que estava em seu colo.
Após atingir a menina, como se já não fosse sinistro o suficiente, a boneca saiu pulando em direção a uma porta que estava aberta e não foi mais vista. Todos ficaram emudecidos com aquela cena, sem encontrar nenhuma explicação para a boneca ter ganhado vida de repente. Aquilo foi o suficiente para os vizinhos, que foram para suas casas, tendo muito em que pensar. No dia seguinte, por volta das 8 da manhã, antes de ir para o trabalho, os vizinhos voltaram para a casa de Torres, para procurar a boneca. O Sr. Gabriel a encontrou dentro do galinheiro que estava no pátio da casa dos Torres. Com o transcurso dos dias, os fenômenos foram se tornando cada vez mais estranhos e inexplicáveis. Segundo o relato do Sr. Gabriel, os cachorros da região pareciam sentir que algo muito errado estava acontecendo, e uivavam quando os fenômenos ocorriam. Os incidentes estranhos pareciam se intensificar às 11h55 da noite, onde uma voz costumava ser ouvida chamando Nicásio Torres e pedindo que ele fosse até a colina Tucum. O homem estava aterrorizado, e não foi até o local que a voz mencionava. Nos dias seguintes, a voz repetiu seu pedido, e talvez numa tentativa de tentar convencer o aterrorizado jovem, a voz se identificou como sendo seu finado avô. Mas Torres nunca aceitou aqueles pedidos. Um dia em que Torres se encontrava junto com seu vizinho Gabriel e seu sobrinho, ele começou a agir de forma estranha. Os homens descreveram que ele parecia estar em transe e pedia que o deixassem ir atrás de alguém que aparentemente só ele podia ver. Após uma breve luta, os homens conseguiram contê-lo, e aos poucos o jovem recobrou os sentidos. Alguns dias depois, numa tarde, o Sr. Gabriel passou para ver como a família estava. Lá ele ficou conversando com Rosa, a esposa de Torres, quando de repente, de trás de um muro de pedra, surgiu um homem pálido, de cabelos pretos, olhos vermelhos e estatura média. Ele perguntou a Rosa se Nicásio estava em casa. Rosa respondeu que ele estava no trabalho, e nesse momento o homem anunciou: 5 minutos antes da meia-noite, o estarei esperando ali. Apontando para a colina Tucum, que estava localizada a 100 metros da casa de Nicásio. Outras testemunhas também relataram ter visto aquele misterioso homem, elegantemente vestido e que parecia caminhar sem mexer os pés. Nunca se soube se era alguém da localidade ou histeria coletiva. Sobre esse estranho homem, o Sr. Gabriel declarou: Nunca tive tanto medo em minha vida como quando tive que enfrentar aquele homem. Por 3 vezes, ele apareceu procurando Nicásio, sempre com a mesma frase e dirigindo-se à sua esposa. Diga-lhe que eu estou esperando, ele sabe onde. Um dia, quando percebi a presença do homem, saí para encontrá-lo. Mas quando cheguei a uma distância de cerca de 4 metros dele, vi que o homem era pálido. Usava uma jaqueta marrom, sapatos pretos impecáveis e cabelos pretos. Ele estava passando do lado de fora do portão da minha propriedade, quando de repente o vi e fiquei paralisada. Para minha grande surpresa, o homem estava levitando a cerca de 50 centímetros do chão. E de repente, girou 90 graus para me encarar de maneira impiedosa. Pela primeira vez, senti medo, o que me fez suar. Esse homem girou novamente em 90 graus e retomou seu caminho original, e depois desapareceu pela trilha. Havia várias testemunhas oculares do ocorrido, que ainda estão no vilarejo. Nos dias seguintes, os fenômenos continuaram a ocorrer na casa da família Torres. À noite, testemunhas observaram estranhas luzes vindo de dentro da casa, sendo que na época não havia energia elétrica na região. Portas e janelas abriam e fechavam sozinhas,
à vista de todos. E aquela sinistra voz voltava todas as noites, sempre no mesmo horário, chamando por Torres. Uma noite, a família ouviu barulhos estranhos e vozes vindo da cozinha da casa. E no dia seguinte, quando foram verificar, eles encontraram os pratos e outros utensílios da cozinha dispostos em lugares diferentes de onde haviam sido deixados. Mas o que mais preocupou a família foi encontrar vários arranhões no corpo de sua pequena filha. Mais tarde naquele dia, Torres estava contando ao seu vizinho Gabriel sobre o ocorrido, quando o vento atravessou a casa de maneira violenta, abrindo bruscamente todas as portas e janelas da casa. Junto àquele vento, um som extremamente agudo começou a soar, obrigando a todos a proteger os ouvidos. Todos saíram correndo da casa e, já do lado de fora, perceberam que não só não havia vento, como reinava a mais completa calma. Parecia que todos aqueles fenômenos ocorriam principalmente no interior da residência. Estranhamente, a atividade paranormal se intensificava à medida que a noite avançava, e às 11h55 se aproximavam. A chuva de pedra sobre a casa, ossos de cadáveres caindo sobre nossos ombros e arranhões nas paredes. Sobre este último ponto, lembro que uma vez pulei uma das janelas da casa para o lado de fora, pois ninguém se atrevia a sair quando esses arranhões ocorriam. E eu podia ver como se uma mão invisível os estivesse causando, pois a madeira tinha pequenos arranhões que eram produzidos espontaneamente nela, disse Gabriel Orrego em entrevista. O furor causado pela estranheza dos fatos foi tão grande que rapidamente se tornou assunto da localidade, tanto em nível regional quanto nacional. A casa dos Torres estava sempre cheia de curiosos, que acabavam correndo de lá assim que algum fenômeno inexplicável ocorria. Foi assim que vários meios de comunicação, como o Diário El Dia, foram até o local para cobrir os eventos e verificá-los. Eles também testemunharam os fenômenos paranormais e registraram tudo em várias reportagens publicadas pelo jornal local. Todos os tipos de pessoas foram à casa, desde espiritualistas que buscavam se comunicar com entidades do além-túmulo, investigadores paranormais, jornalistas e até engenheiros, que atribuíam os fenômenos a movimentos do vento e da terra. Dezenas de pessoas se reuniam lá, até que um dia um grupo de soldados, incluindo o ex-general Julio Emílio Cheire, foram até a casa para levar todos sob custódia, pois o direito de reunião era restrito na época. Após a libertação, poucos voltaram a se reunir. E finalmente, cansado de todos aqueles fenômenos, a família Torres abandonou a casa e a região para sempre. A casa nunca mais voltou a ser habitada. Sobre as possíveis explicações para os eventos ocorridos, Nelson Acaiaga, um taxista que conheceu Torres na época dos fatos e presenciou pessoalmente a chuva de pedras e ossos humanos na casa dos Torres, relatou: Minha avó costumava me contar que, nas décadas de 1920 e 1930, uma grande praga de varíola atacou a população, o que fez com que um grande número de habitantes perdesse a vida. Além disso, naquela época ainda havia mortes por lepra, sem mencionar a cólera. Praticamente não havia médicos para cuidar dos doentes, e era mais conveniente eliminar os cadáveres e os doentes terminais, jogando-os em lugares remotos, o que obviamente era feito de forma clandestina. Minha avó, que morava perto de Kutum naquela época, costumava ver como carretas inteiras com cadáveres e até mesmo pessoas vivas eram destinadas a serem descartadas na área, que naquela época tinha pouquíssimos habitantes. Desde uma perspectiva cristã, isso poderia ser explicado como almas penadas, cujos corpos nunca tiveram um enterro cristão.
O Sr. Gabriel e um amigo, por curiosidade, foram até a colina que a misteriosa voz mencionava. Seu amigo dizia que naquela região havia sido enterrado o corpo de uma vítima da varíola. E depois de uma busca exaustiva, eles realmente encontraram os restos mortais de um ser humano. Gabriel esteve acompanhando e ajudando a família até o momento que eles abandonaram a casa. Após haver presenciado uma chuva de ossos que posteriormente desapareciam dentro da casa, ele nunca mais voltou a entrar nela. A última coisa que se sabe sobre Nicásio Torres e sua família é que eles se mudaram para Copiapó, onde nunca mais testemunharam eventos paranormais, e puderam finalmente aproveitar de uma vida mais tranquila e confortável economicamente. Eles nunca mais aceitaram dar entrevistas sobre o ocorrido, o que impossibilitou que novas investigações fossem feitas. Quanto à casa assombrada, ela ficou abandonada, se tornando apenas uma mancha no deserto, que foi lentamente ficando em ruínas. Seu vizinho, o Sr. Gabriel, nunca mais voltou a entrar nela. E até hoje, ninguém conseguiu obter uma explicação lógica para o que aconteceu. O que teria acontecido na casa da família Torres? Seria algum tipo de poltergeist violento causado pelos corpos enterrados na região ou o resultado de alguma influência demoníaca? Quem seria aquele homem misterioso? Muitos ainda hoje procuram uma explicação para os eventos ocorridos. Mas às vezes, fenômenos estranhos simplesmente acontecem, sem nenhuma causa aparente. Este tipo de eventos são conhecidos como forteanos, fenômenos que são difíceis de catalogar e muitas vezes desprezados pela ciência. Esses eventos levam o nome de um pesquisador americano chamado Charles Fort, que reuniu vários fenômenos dessa natureza em sua obra intitulada O Livro dos Condenados. Um detalhe curioso é que perto da região que ocorreram os fatos, no Vale del Elqui, localizado a 70 km de La Serena, se encontra a Roosevelt chilena, muito conhecida e visitada por turistas e curiosos desde os anos 80, após a queda de um objeto não identificado. Devido à grande quantidade de avistamentos de OVNIs, o vale é considerado como uma zona quente, pelos ufólogos e investigadores. No entanto, a maior parte da região do Vale del Elqui, como a localidade de Cutum, não são regiões muito visitadas por turistas, e sim o lar de umas poucas pessoas que dedicam as suas vidas a cuidar dos seus animais e realizar trabalhos domésticos. Os estranhos fenômenos ocorridos em 1976 ficaram gravados na memória dos tranquilos moradores da região, e a área ficou marcada para a posteridade como sendo o lar de um dos casos paranormais mais emblemáticos do Chile. Espero que tenham gostado desta semana especial de episódios inéditos. Conto com o apoio de vocês para assim futuramente fazer mais especiais como este. Seja gentil nos comentários, não se esqueça de avaliar, deixando 5 estrelas no Spotify e me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.